Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma frase do poeta romano Terêncio que diz que nada do que é humano me é estranho. O que significa que todo ser humano pode compartilhar experiências ou pode colocar-se no lugar do outro e sentir-se algo parecido que o outro se sentiria, que é a base do termo fenomenológico empatia e que é a base da empatia em mão dupla, que em psicodrama se chama tele, ou seja, a capacidade das duas pessoas se verem, se perceberem, uma no lugar da outra e sentindo o que a outra sente. É isso que nós denominamos de tele em psicodrama. Mas quando Terêncio chama a atenção de que nada do que é humano me é estranho, significa que é possível o ser humano compartilhar experiências, ainda que sejam distantes da realidade imediata dele. É possível, pelo menos, imaginar-se naquela situação. Isso fundamenta até a palavra latina compaixão, que é a capacidade de sentir junto, né? Passios, sentir, sofrer, sentir, com o prefixo que indica união, que é similar à palavra simpatia em grego. Pathos, sentir, sim, união. Então, a capacidade de sentirmos juntos um mesmo sentimento, compartilharmos algo da experiência. Então, isso é comum a todos. Por que me veio à tona isso? Como eu fiz um procedimento médico aqui na ponta do meu nariz, então eu trabalhei essa semana toda com um band-aid, aparentemente cor da pele, mas que durante toda a semana eu me percebi percebendo que o outro percebia isso. Ou seja, eu percebia quando o paciente olhava para mim e percebia que tinha algo diferente do habitual no meu nariz. Embora seja insignificante, embora tenha uma explicação lógica, do ponto de vista estético não seja nada significativo, mas para mim eu percebia esse olhar do outro sobre mim. Se nós amplificarmos, e aí volto a Terêncio, como nada do que é humano nos é estranho, é possível nós sentirmos um pouco do que o paciente sente, amplificarmos isso e podermos ter algo similar à experiência que o paciente está vivenciando. Todo profissional da área psia é possível fazer isso, por ser humano ele tem essa possibilidade. Nenhuma das patologias, nenhum dos problemas de ordem psiquiátrica são totalmente diferentes da experiência humana. Se nós conseguirmos ter a imaginação suficiente para sentirmos em nós, ainda que seja um milésimo daquilo que o paciente possa estar sentindo, mas essa capacidade de amplificar dentro de nós, essa ponta de consonância com o que o paciente está sentindo, permite que nós tenhamos algo parecido da experiência que ele tem, sem que nós a tenhamos verdadeiramente. E o que seria correspondente à minha sensação de estranheza durante essa semana? É aquilo que, do ponto de vista psiquiátrico, se chama de transtorno dismórfico. Morfos, em grego, é forma. O prefixo dis significa perturbação. Então, é a perturbação ou alteração da nossa autopercepção de nossa imagem. Toda vez nós criamos um esquema corporal, uma imagem corporal, que é o que permite que nós, por exemplo, vindo andando rápido ou correndo, tenha um poste, uma parede, e sem que nós tenhamos que nos deter, nós saibamos exatamente qual é o tamanho do corpo, se é possível passar ou não. Que é o que faz que um motorista experiente possa fazer uma baliza, passando pela vaga, dá para ele saber, já que o carro passa a se incorporar ao esquema corporal, e ao fazer isso, é fácil o motorista mais experiente fazer baliza, porque é como se fosse o corpo dele entrando numa vaga.
O motorista inexperiente ainda não incorporou o carro ao seu esquema corporal. Por isso ele vai e volta tantas vezes, tem que saltar às vezes e medir se efetivamente dá. O que corresponderia caricaturalmente a uma pessoa que viesse correndo e diante de um lugar estreito, com um poste, uma parede, e tivesse que parar para medir o tamanho do corpo se caberia. Isso ninguém faz, porque desde o início nós aprendemos o esquema corporal. O carro é algo novo. Então, o transtorno dismórfico significa uma percepção que nós temos do nosso corpo, que para os outros pode não ter uma alteração significativa, mas que para mim tem um valor apreciável. Correspondentemente, seria se eu, para poder trabalhar, eu tivesse que me cobrir completamente, se para poder entrar em contato com os outros eu tivesse que cobrir a área que para mim está afetada, ou simplesmente não entrasse em contato com os outros. Porque a nossa percepção de realidade é que determina a nossa vivência. E como a percepção que a pessoa tem do seu próprio corpo está algo deformada, no sentido exato do termo, né? Dismorfia significa alteração, uma alteração da percepção da nossa forma. Isso chega a um ponto de, por mais que isso acontece nos transtornos alimentares, tipo anorexia nervosa, acontece em pessoas que atribuem a determinadas partes do corpo alterações significativas e por isso a vida dela não anda, um queixo maior, um nariz maior, um olho maior, uma perna de um jeito, um braço de outro. Como isso é uma realidade vivenciada pelo paciente, a explicação racional vinda de fora como seria o paciente me dizer, não, doutor, mas para mim não me incomoda não, ou quase que a gente nem percebe. Se isso me incomodasse, a fala dele não teria tanta importância para mim, ou zero importância para mim. Mas é possível nós ampliarmos um pouquinho, admitindo que a experiência humana pode ser empaticamente ou do ponto de vista psicodramático, nós podemos telicamente compartilhar, de que se nós percebemos algo diferente no nosso corpo, a opinião do outro não conta tanto quanto a nossa própria visão. Isso daí, amplificado a ponto de interferir decisivamente na vida da pessoa, ou provocar ações de autocorreção ou de correção contínuas, como acontece muitas vezes nas pessoas com alterações dismórficas, que toda solução que ela busca nunca é satisfatória, porque como é uma percepção subjetiva, as mudanças alteradas objetivamente não mudam. Então fazer a cirurgia, alterar um determinado tamanho, ganhar ou perder uma quantidade de quilos, para ela ainda não foi. São alterações que ainda não se completam. Então, um paciente, uma pessoa com anorexia, a sensação de que ela está gorda, a percepção corporal de que ela está gorda, independe dos outros dizendo que ela está esquelética. Porque aquilo que efetivamente ela vê ainda não é o que ela quer ver. Isso pode se expandir para qualquer parte do corpo, para qualquer modo de ação, qualquer apresentação corporal. Então, o tema de hoje, que parte de uma situação pessoal, minimamente, mas que é possível para que nós profissionais, amplificarmos e perceber algo daquilo que o paciente teria e como queixa. E saber que isso não é, pode não ser racional, mas continua sendo humano, como diria Terêncio. Não é estranho à espécie humana, de que a realidade seja uma percepção sempre individual. E aí, para nós fazermos um comentário em paralelo, a partir de hoje, uma grande multinacional, uma grande Big Data, ela muda de nome para Meta, porque o objetivo dela é criar o metaverso. Não mais um universo. Não apenas o universo, que é compartilhável por todos, mas o metaverso, que é criado por eles. Imagine, isso muda um pouco aquilo que eu estava me referindo. Até agora, todos os seres humanos não têm controle sobre a realidade objetiva.
Eles têm controle sobre a realidade percebida, não sobre a realidade objetiva, da qual nós nunca nos aproximamos. Os hindus, há 5.000 anos, eles tinham criado uma palavra para significar isso, que eles chamavam de Maya, que eles chamavam do véu da ilusão. Ou seja, que toda realidade percebida é uma realidade criada. É uma realidade que é a percepção que cria. Verdadeiramente, nós não conhecemos a realidade. Nós conhecemos a realidade por meio de nossas percepções. E esse instrumento, que são as nossas percepções, cria realidades que são aparentemente iguais, mas nunca podemos dizer efetivamente se a cor azul dessa cadeira que está aqui atrás, dessa poltrona que está aqui atrás de mim, o azul que eu percebo é exatamente o azul que outra pessoa percebe. Sei que temos algo em comum, nós chamaríamos de azul. Mas é provável que nós, entre a cor da minha camisa e a cor dessa parede, haja diferença entre percepções. Essa parede é claramente verde para mim. Essa camisa, para mim, é um pouco verde. Mas eu não sei se qualquer pessoa perceberia essa camisa do mesmo jeito que eu vejo o verde e que eu vejo aquele verde. Para fins de comunicação da espécie humana, isso é uma realidade compartilhável. Isso é um juízo sobre uma realidade compartilhável. Mas a experiência final, ela não pode ser alcançada em bases realísticas, e sim por meio da empatia de nós nos sentirmos algo no lugar dele. Mas quando uma empresa uma Big Data, ela promove a criação de um universo, é promovido por uma pessoa, e a partir daí criar uma realidade que os outros compartilham. Mas existe uma realidade criada por uma empresa. Então, voltando, são dois comentários paralelos. Um, partir de uma experiência pessoal, que é o procedimento médico que eu fui submetido, e a partir daí nós falarmos do transtorno dismórfico, daí nós transplantarmos de que a realidade é sempre mediada pela nossa percepção. No caso do corpo, a autopercepção do corpo é um esquema corporal. É como nós percebemos o nosso corpo. Nós percebemos. Espero que haja sido útil essa mistura de reflexões. Tchau.